Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui outra vez para falar mais um pouco da palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu trouxe para você um texto muito conhecido, a história do filho pródigo. A história que fala sobre um pai que tinha dois filhos e um deles, o mais moço, veio a sair de casa e começou a viver uma vida totalmente desregrada. Se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do 11 em diante, diz assim: E disse Jesus: Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse: Pai, dai-me a parte dos meus bens, que me pertence. E ele repartiu entre eles. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo uma vida desregrada. 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as próprias comidas dos porcos, e ninguém lhe dava nada. 17. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Mas não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe e pondo-lhe um anel na mão e sandália aos pés. E trazei um bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. E começaram a se alegrar. A história fala desse pai maravilhoso. Esse pai, todas as vezes que eu falar desse pai, eu gostaria que você lembrasse de Deus, do amor de Jesus. E todas as vezes que eu falasse desse filho mais novo, você lembrasse a sua própria vida, ou alguém que você conhece, mas se identifique você mesmo. E também diz a Bíblia que esse pai tinha um outro filho, o filho mais velho, o qual eu vou falar um pouquinho dele no finalzinho. Então, diz a Bíblia que esse jovem pediu o que era dele ao pai, e o pai deu. Esse pai que simboliza Deus, esse Deus, ele deu os bens ao filho, deu tudo o que o filho queria. O pai, ele poderia não dar, dizer: você não tem idade para isso, você vai ficar aqui na minha casa, a força ou a violência. Mas Deus, ele deu algo a nós chamado livre-arbítrio. E isso que é o direito de escolha. E isso Deus, ele não vai de encontro. Ele deu, a única coisa que Deus não pode ir é de encontro com o nosso livre-arbítrio. Ele deixa mesmo, ele vai dando corda a você e a mim. Questão de escolha. Não é? Ele diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, entrarei. Então, se abrir, Deus não vai arrombar e entrar a pulso. Se você abrir, ele entra, ceia com você, começa um processo de tratamento, de comunhão com você. Tudo depende agora não mais de Deus, mas sim dos homens querer. Amém? Então diz a Bíblia que esse filho foi embora, viver uma nova vida que ele imaginava. Eu vou viver uma nova vida agora, no meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu sempre sonhei. E diz a Bíblia que ele foi embora e começou a viver com muitos amigos. Enquanto há dinheiro, quanto à saúde, nós percebemos que nós estamos cercados de pessoas. Mas quando nos bate uma enfermidade, são poucos que nos visitam, são poucos que estão ali conosco para chorar. Para se alegrar com a gente, aparecem muitos, mas na hora da dor são poucos. E a gente sabe dessa realidade e a gente não muda as nossas atitudes, não é verdade? Então esse jovem, ele era o pagão da história. Ele começava a pagar, dançar, se alegrar, gastar. Chegou uma hora que acabou tudo. E ele começou a padecer, a passar fome, a passar por dificuldade. E ali, à medida que o dinheiro foi se acabando, os amigos também foram se acabando. E diz a Bíblia que ele começou a procurar trabalho, procurar alguém que pudesse estender as suas mãos. E diz a Bíblia que um homem ofereceu sim um emprego a ele, para ele cuidar de porcos. E cuidar de porcos não é muito bom. É um mau cheiro. E aí diz a Bíblia que ele passou
a querer até mesmo a comer a comida que os porcos comiam. Para quem está farto, o doce se torna amargo. Mas para quem está carente, o amargo se torna doce. E assim foi na vida dele. Ele, em tão pouco, começou a querer se saciar. E diz a Bíblia que ele caiu em si quando se deparou nessa situação. Caiu em si, no versículo 17, e disse para ele mesmo: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Eu não sei o que vai ser necessário acontecer com você para que você venha cair em si, para que você venha trazer à memória que você depende do Senhor. Esse jovem caiu em si quando não tinha mais ninguém, quando não tinha mais dinheiro. Muitas pessoas caem em si depois de um acidente, depois de um relacionamento frustrado, é que caem em si e diz: nossa, olha o que eu perdi. Ali eu tinha abundância de pão, ali eu tinha um casamento abençoado, ali eu tinha a presença dos meus filhos, troquei por tão pouco e hoje estou vivendo essa vida assim. Então, não sei o que vai ser necessário acontecer para você cair em si, mas que você possa cair em si em tempo, antes que tudo venha estar perdido. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Levantar-me-ei. Então, muitas vezes nós dizemos: eu vou me levantar, eu vou começar de novo, eu vou recomeçar, eu vou retomar. E a gente vai sempre deixando para amanhã. Não, vamos fazer como ele. Ele caiu em si e disse: levantar-me-ei. E ele preparou um discurso para dizer para o pai: eu vou dizer, pai, eu pequei, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Muitas vezes a gente erra e a gente acha indigno de recomeçar. Não posso recomeçar como filho, mas eu posso recomeçar assim, menorzinho, pequenininho. Não, mas talvez você tenha esse sentimento de como recomeçar tão lá de baixo, mas Deus não tem esse sentimento contra você. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, Deus continua nos amando do mesmo jeito. E Ele continua a nos chamar de filhos. Porque o amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem comparação, que deu. Então eu entendo que o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então amor não é um sentimento, é uma atitude. Outro dia a gente fala um pouquinho sobre o que é amor. Então diz a Bíblia que o filho disse: levantar-me-ei. E ele não ficou só nessa promessa. O que eu acho interessante é que as pessoas elas erram, elas entram nas drogas, ela entra no vício do álcool, do cigarro e sempre estão deixando para amanhã. Certa vez eu lembro da história de Israel, Faraó, houve uma praga no Egito e ele chamou Moisés para tirar. E uma das pragas foram as rãs. As rãs são algo fria. Muitas pessoas têm medo de rã. Então tinha muitas gias, rã ali naquela cidade. E Moisés perguntou, ele fez: roga a Deus para que tirem essas rãs. E aí Moisés fez: quando é que você quer que eu peça a Deus para Deus tirar? E ele olhou assim e disse: amanhã. Estava tão incomodando ele aquilo ali, mas o orgulho de se humilhar e pedir para que aquela praga saísse era maior, o orgulho era tão grande que ele preferiu suportar mais um dia. Então, amados, que nós possamos dar um basta hoje, agora, naquilo que está nos incomodando. E aí diz a Bíblia que ele se levantou. E ele disse assim no 20, levantar-me-ei. E ele levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão e correu ao seu encontro, beijou e o abraçou. Eu quero dizer a você que quando você diz: eu vou me levantar, Deus já está preparado esperando você. E aí, quando você se levanta e vem ao encontro do Senhor, buscando, seja lá, uma força para emagrecer, uma força para sair do medo, uma força para sair da depressão, uma força para começar um novo casamento, uma força para ser um melhor filho, um melhor vizinho, seja lá qual for a força que você quer, para conquistar um bem, para conquistar uma promoção, seja lá o que for. Deus é o primeiro a se levantar e já observar seu primeiro passo. E aí quando você der o primeiro passo ao seu encontro, ao encontro dessa vitória, ao encontro desse Deus, você vai observar que Deus ele não vai ficar, que é esse Pai, esperando você vir. Você errou, você que vem até aqui. E o Pai não vai estar ali esperando você para te criticar, te julgar. Porque Deus, ele diz que ele não veio para julgar, sim para trazer salvação. Para trazer salvação a você, para trazer amor, perdão e graça.
E aí diz a Bíblia que o filho, quando ele foi, se colocou no caminho, ele estava fora do caminho, e diz a Bíblia que quando ele colocou-se no caminho, na distância ali ainda, mas ele entrou no caminho. Quem é o caminho? Jesus. E ele se colocou na beira do caminho ali, começou a andar, entrou no caminho certo, na estrada certa. O pai não ficou parado. O pai estava esperando. O pai todos os dias ia naquele caminho esperando. Meu filho saiu por esse caminho, mas um dia ele vai voltar. Então o pai estava ali, pronto a esperar, acreditando. Você observa que o pai não foi em busca do filho? Você observa que o pai ficou em casa esperando? Às vezes a gente quer que Deus faça aquilo que a gente tem que fazer. O pai ficou em casa esperando o filho. E aí, quando o filho entra no caminho, aí sim, o pai já não fica mais no mesmo lugar. O pai vai correndo e é ao encontro do filho. E ele abraça o filho, já recebe. E o filho pensou que tinha que preparar um discurso bonito, emocionante, para dizer ao pai: ah, pai, eu sou miserável, eu sou pecador, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata pelo menos como um dos escravos que você tem aí na fazenda. Você vê que o pai não retrancou nada, você vê que esse pai, esse Deus, ele nem ligou para o discurso. O que significa? Deus, ele não está preocupado com palavras. Deus não está preocupado no seu discurso. Deus está interessado no seu arrependimento, na sua atitude do retorno, de como você vai retornar. Então o pai vai, abraça, beija, e o pai nem ouve aquilo. O pai nem está ligando para aquele discurso. O pai começa a dar ordem aos trabalhadores dele, dizendo: trazei depressa um anel, coloquem no dedo do meu filho, vamos fazer uma festa, vistam, calcem os seus pés, porque escravos naquele tempo é quem andava descalço. Meu filho não é escravo para estar descalço, botem uma sandália nos pés dele. Então o pai, ele se preocupou com a aparência, o pai se preocupou por fora, por dentro, tudo. O pai se preocupa com todos os mínimos detalhes da sua vida. E aí o pai ali calçou o filho e começou a fazer uma grande festa. O filho não tinha mais palavras suficientes para dizer. O anel colocado no dedo é a aliança restaurada. Não importa quantas vezes você vai quebrar essa aliança. Você pode errar 1 milhão de vezes por dia. 1 milhão de vezes Deus vai estar preparado para te perdoar e te receber de novo. Também não vamos dar ocasião à carne para estar pecando de 5 em 5 minutos, não é verdade? Porque uma dessas vezes nós vamos estar errando e colhendo os frutos, né, do que estamos plantando. Então, cuidado, vamos ter cuidado com isso aí. Então, diz a Bíblia que o pai fez a festa. Só que chegou um irmão mais velho. O irmão mais velho é um perigo. É aquele que está na casa do Senhor há mais tempo, há muitos anos, que muitas vezes bate no peito e diz: eu nunca errei, eu sou perfeito. Aquele julgamento, aquela prepotência, né, aquela egolatria a si próprio. E ele olhou a festa e disse: o que é aquilo ali que está acontecendo? Chamou um dos trabalhadores e diz a Bíblia que os trabalhadores chegou para ele e fez: olha, foi o teu irmão. O teu irmão. Gostaria que você escutasse bastante essa palavra. O teu irmão que voltou para casa e teu pai matou um cordeiro, teu pai fez uma festa porque ele foi encontrado são e salvo. E ele disse: ali eu não entro. Como é que o meu pai recebe esse homem que errou tanto? E aí os trabalhadores foram dizer ao pai que o irmão mais velho não queria entrar. E o pai veio ao encontro dele. E o pai disse: filho, vamos entrar. O seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe o que é que o irmão mais velho diz ao pai? Pai, há quanto tempo eu estou contigo? Eu nunca transgredi um mandamento seu. Acabou de errar agora ele. Quem é que nunca transgrediu? Quem é que nunca errou? Ele disse: eu nunca saí da casa do pai, eu nunca saí da sua casa. Eu estava há tanto tempo te servindo, há tanto tempo trabalhando para você. Você vê que ele já começa a errar aí. Ele nunca realmente saiu da casa do pai, que é a igreja. Ele nunca saiu da igreja. Mas ele nunca aprendeu a perdoar, a conviver bem com seu irmão. Esse é o nosso mal. As pessoas erram contra Deus. Eu observo que o que foi que esse irmão mais novo fez contra o irmão mais velho? Nada. Ele gastou o que era dele e o único pecado que ele fez foi contra a sua própria vida. Ele se prostituiu, trouxe maldição para a sua própria vida. Ele machucou o coração de Deus e sua própria carne. E não o irmão, ele não fez nada contra o irmão. Mas as pessoas hoje, vamos supor que alguém tem uma decisão diferente de viver sua vida
Então aquela pessoa tomou aquela decisão de viver sua vida diferente, uma vida desregrada, entrar nas drogas, ou tantas outras coisas que as pessoas fazem aí, a qual muitas vezes outros não fazem. E a gente sabe que é errado, mas eles não estão fazendo nada contra nós, eles estão fazendo contra eles mesmos e contra Deus. Então eles vão prestar conta a Deus. Mas aí nós julgamos, não aceitamos, criamos uma certa distância para com essas pessoas. E não está certo. Devemos sim amá-los, aceitá-los como eles são, mesmo errando, mesmo vivendo uma vida desregrada. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E nós devemos fazer o mesmo, amar o pecador. Nós somos pecadores. Então Ele diz, eu nunca transgredi. Está acabando de transgredir um. Quem é que não tem defeitos? Quem é? Eu já vejo vários defeitos aqui nele. Essa prepotência, essa arrogância, essa falta de perdão. Qual a diferença desse que se prostituiu, bebeu, gastou tudo, perdeu tudo, para esse que nunca saiu da casa do Senhor? Nenhuma. O coração desse homem também é religioso. Religiosidade é um dos piores pecados. A gente fica rígido, a gente fica muito duro. Queremos ser certo, queremos ser santo demais. Queremos estar afastado daqueles que erram. Só que esse pecado desse jovem que saiu da casa do pai foi um pecado visto. Todo mundo viu. E os pecados ocultos que temos? E os pecados que ninguém vê? Eu não fumo, eu não bebo, eu nunca matei, nunca roubei. Mas você tem outros tipos de pecado. Todos nós. Amém? Nascemos do pecado. Então temos. É um processo de transformação. Por mais que você cante, cante, cante na presença do Senhor, cantasse todos os dias, não seria o suficiente. Então somos iguais. Não é? Somos de barro. A excelência e a glória é só do Senhor. E na medida que julgamos, seremos julgados, porque quanto mais a gente julga, nós iremos pegar fazendo aquilo que julgamos. Vamos fazer o seguinte. Todas as vezes que a gente aponta um dedo que julga, vamos fazer esse sinal. Transformou uma arma, não é isso? Foi você que errou. Quando a gente aponta o dedo, você fez isso de errado. Você observa que transformou em formato de uma arma. Um 38, vamos supor. Então, toda vez que a gente aponta o dedo, transformamos uma arma. E aí, nessa posição de uma arma, tem um dedo voltado para cima. Significando, Deus é quem pode julgar. Deus é o juiz. Esse dedo só fere. E tem 3 voltado para mim, dizendo, olhe sua vida. Olhe como você age. Cuidado que você também vai cair nesse mesmo defeito. Então, vamos observar esse detalhe, amém? Então, todas as vezes que a gente aponta o dedo, tem 3 voltados para nós e um para cima. Dizendo, cuidado, porque só quem pode julgar é Deus. Então, ele não queria mais entrar dentro de casa por causa do seu irmão. Eu te pergunto, o que foi que o teu irmão fez contra você? Nada. Não ponha mais lenha na fogueira. Não ponha mais problemas. Se já tem um problema, vamos amenizar, vamos diminuir. Amém? Então, às vezes, a gente acaba se comportando pior do que esse irmão. E ele diz, eu te sirvo há tanto tempo, eu trabalho há tanto tempo com você, e você nunca me deu um cabrito. Olha ele mendigando o pão. Estava há tanto tempo com o pai, mas não conseguiu usufruir daquilo que o pai tinha para eles. E o pai diz, meu filho, há tanto tempo tu estás comigo, tudo que eu tenho é teu.